Direto da redação. O economista Wilson Souza, que já está comigo aqui, já está chegando por aqui. Deixa eu cumprimentar. Bom dia, Wilson. Vou chamar primeiro a reportagem aqui para a gente saber o que aconteceu em Brasília durante a semana. Você ontem, aqui ao participar do programa, você chamava a atenção para isso, que Brasília estava um fervo por conta de prefeitos dos cerca de mais de 5 mil municípios brasileiros, prefeitos, secretários, que estavam em Brasília participando da 24ª Marcha de Prefeitos. E ontem esses prefeitos eles apresentaram uma carta de reivindicações para o governo federal. E daqui a pouco eu quero que você comente um tópico que você abordou aqui no final do programa, que interessa diretamente ao estado do Rio de Janeiro. Mas eu vou primeiro aqui ao macro, para saber o que foi entregue ao governo, para depois a gente chegar no micro, nessa questão aí que se falou aí sobre a questão de royalties do petróleo. Mas vamos lá, os prefeitos entregaram essa carta e nós vamos conferir aqui os detalhes na reportagem de Osama El Gauri. Mais de 3 mil prefeitos apresentaram nesta quinta-feira uma carta ao governo federal com as principais pautas e reivindicações dos municípios. A entrega marcou o encerramento da 26ª Marcha a Brasília em defesa dos municípios. O documento resume as principais demandas e debates que aconteceram durante os 4 dias da marcha na capital federal. Os prefeitos defendem na carta a PEC 66, conhecida como Proposta da Sustentabilidade Fiscal, que está na Câmara dos Deputados com 3 emendas, entre elas a reforma da Previdência da União aplicada aos municípios e a redução dos juros da dívida previdenciária. O impacto da PEC chega a 700 bilhões de reais, segundo os prefeitos. Os municípios também cobraram o refinanciamento de débitos com a União. A carta foi entregue ao secretário especial de Assuntos Federativos da Presidência da República, José Hilário Marques. Ele falou que o governo é a favor da PEC 66. O governo fez o Propag. O Propag é a facilitação em termos mais justos que viabiliza a situação fiscal desses estados. E por isso, eu venho dizer aqui que o governo apoia a PEC 66. O governo estará colaborando, dando todas as informações, toda a assistência para viabilizar também uma solução fiscal justa e necessária para os municípios. Na carta, os prefeitos alertam também para o atraso nas eleições dos representantes municipais no comitê gestor, conforme previsto na reforma tributária. Eles reivindicaram ainda a atualização dos valores de custeio dos programas federais, como explicou a consultora jurídica da Confederação Nacional dos Municípios, Helena Garrido. O pleito foi a atualização dos valores de custeio dos programas federais, cuja defasagem é superior a mais de 10 anos, né? Então, é indispensável que haja a atualização dos valores desses programas. Outro pedido é para um gatilho de compensação das perdas de arrecadação com a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Segundo os prefeitos, a mudança pode impactar em quase 10 bilhões de reais os cofres públicos municipais. Da Rádio Nacional em Brasília, Osama El Gauri. Ô Wilson, como você falou ontem, todo mundo estava ali pedindo, né? Todo mundo chega aí para pedir, chega com o pires na mão, todo mundo chamando o urubu de meu louro, né? Então, eu gostaria que você analisasse primeiro, obviamente que foi um evento que reuniu muita gente, mais de 5 mil prefeitos, mas a cereja do bolo você ontem colocou aqui, que foi o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, dando um puxão de orelha sobre desperdício de royalties de petróleo, com base na ADIM, que até hoje não foi julgada em plenário no Supremo Tribunal Federal, e ele usou como escada Maricá. Agora eu gostaria que você explicasse melhor essa história, Wilson. Roberto, mais uma vez, né, a 26ª marcha aqui em Brasília, sempre a cidade fica muito cheia, né, vem os prefeitos, os seus secretários, vem sua assessoria, todo mundo vem com o pires na mão, né, Roberto? Todo mundo vem aqui pedir, principalmente aos parlamentares, suas emendas, recursos. Então, isso fica ali uma peregrinação pelos ministérios, pelos órgãos do governo federal e principalmente na Câmara dos Deputados, né? Então, a gente observa que, mais uma vez, Roberto, a gente teve um encontro dos vereadores, teve um encontro no início do ano também dos prefeitos, a gente observa a disponibilidade do governo federal, né, em oferecer toda uma infraestrutura, né, para que os municípios possam, né, vir a se adequar, que os municípios possam conhecer os programas do governo federal. São muitos programas que tem, Roberto, dentro do Ministério, mas muitas vezes esse acesso
principalmente com o município no interior dos estados, aí, realmente ele é um pouco restrito, né? E a falta também da capacidade técnica, Roberto, também se influencia muito na gestão aí dos prefeitos municipais. Mas o presidente, Roberto, da Confederação Nacional dos Municípios, ele começou a sua fala, né? Ele é um defensor feroz dessa situação da redistribuição dos royalties de petróleo. Ele começou a sua fala ontem falando sobre o município de Maricá, do prefeito Quaquá, dando ali um puxão de orelha nele, Roberto, porque é o município que mais arrecada royalties, né? O número 1 no estado do Rio de Janeiro. E ele não tem mais o que fazer com o dinheiro, Roberto. Então ele está investindo em time de futebol, está investindo em outras ações que não são determinadas ali, né, até pela lei da compensação. Royalties é uma compensação, né, que se dá aos municípios que têm uma atuação forte aí com relação à questão do petróleo. E aí, Roberto, esse puxão de orelha deu uma repercussão, porque realmente existem municípios no estado do Rio de Janeiro que estão sofrendo aí as consequências, né, dessa distribuição. Essa dica que você falou, de número 12.734, ela está no Supremo Tribunal Federal. A ministra Carmen Lúcia, ela deu um efeito suspensivo para que se haja um debate maior, Roberto. Isso é um debate realmente, a gente já vem falando isso aí já há muito tempo, desde 2011, né, foi lançado o primeiro PL com relação a essa redistribuição. Isso gera muito debate. Os municípios que detêm, né, a maior participação do royalties não querem perder, porque já tem aí, né, um dinheiro já trabalhado para o futuro, então eles têm medo que isso venha realmente a destruir, né, essa questão orçamentária da cidade dele, e eles não querem, né, dividir, Roberto. Mas o prefeito Eduardo Paes, ontem também uma fala, ele justifica também que é legal, vamos distribuir, vamos principalmente o município ali de São Gonçalo, que está na Baía de Guanabara, né, Roberto? São Gonçalo, Guapimirim, Magé, são municípios que são considerados city gates, são cidades que passam os dutos, né, Roberto, ali de petróleo, são cidades que alojam muitas pessoas que trabalham na parte do offshore, trabalham com o petróleo, e essas cidades, elas têm uma distribuição menor, elas recebem menos royalties. Então esse debate já está sendo amplificado. O próprio prefeito de Maricá, Roberto, que recebeu esse puxão de orelha, mas ele também já declarou, assim como o Eduardo Paes, que vamos distribuir sim. É melhor, eles também, eles querem que a cidade no entorno deles também tenham, né, um desenvolvimento sustentável, que tenham um desenvolvimento. Porque uma cidade rica de um lado e uma pobre do outro, Roberto, isso vai ter consequências sociais, né? Então esse debate, ele foi jogado ontem ali na fala do presidente da Confederação Nacional dos Municípios, é um defensor feroz da distribuição dos royalties, né? É um debate que ainda vai ser, Roberto, ainda muito discutido, mas de fato o prefeito Eduardo Paes, né, que a gente acredita aí que já está fazendo a sua pré-campanha para o governo do estado, ele também defende essa situação da distribuição que seja mais justa, que ela seja mais igualitária, principalmente para esses municípios do entorno ali, assim como eu cito aqui São Gonçalo, que é um município que você, aí do estado do Rio de Janeiro, você conhece bem, é um município muito grande, uma população enorme, e sofre realmente, Roberto, com problemas sociais, é um município que tem baixa arrecadação, né, em comparação com os outros. Para você Wilson, ter uma ideia, Wilson, Roberto, mas só fazer aqui um adendo aqui nessa situação. O Eduardo Paes e o Quaquá, eles defendem a divisão de royalties para os municípios que estão próximos dali, que são retroáreas da operação nessas cidades aí, que é São Gonçalo, Magé e Guapimirim. Né? São essas 3 cidades. Agora, o que a Confederação Nacional dos Municípios defende é a redistribuição para todo o Brasil. Nesse ponto aí, Quaquá e o Eduardo Paes são contra. Porque são contra. E essa ADIM que está aí no Supremo Tribunal Federal, me lembro bem dela, você citou o número aí, e foi uma lei, um projeto de lei aprovado pelo Congresso que defende, que inseriu a redistribuição de royalties para todos os municípios do Brasil e não restrita apenas aos municípios produtores, municípios e estados produtores. Agora, por que o Supremo não votou isso até hoje? A Carmen Lúcia acatou na época o pedido, a suspensão, o efeito suspensivo da lei do vigor para discutir isso. Uma bancada de deputados chegou a visitar o Supremo para discutir isso de perto, porque essa pressão da Confederação dos Municípios aí, ela vem de longe para logo aplicar os efeitos da lei. E na ocasião a Carmen Lúcia, ao encontrar com os deputados, entre eles estava o atual prefeito de Campos, Vladimir Garotinho, e que era deputado, ele na ocasião falou isso comigo.
falou: Roberto, o que Carmen Lúcia falou conosco, com a bancada do Rio de Janeiro nessa reunião? Tentem resolver politicamente isso no Congresso, encontrem uma solução, porque aqui nós vamos julgar, quando a gente julgar, a gente vai julgar. Ela quis dizer o seguinte, em suma, aqui nós vamos julgar de acordo com a lei. Ela estava dando dicas de que a redistribuição de royalties, se fosse para o plenário no Supremo, isso ia passar. Então o que eles estavam fazendo, o que o Supremo malandramente fez com isso aí? Retardou para tentar fazer com que os políticos se entendessem, o que não ocorreu até aqui. Mas isso em algum momento vai ser julgado. E talvez por que o Supremo não esteja julgando isso até agora? Porque você redistribuir royalties hoje, você vai quebrar o Estado do Rio de Janeiro, que é um Estado petrorrentista. Você vai quebrar prefeituras como a de Campos, pode fechar as portas, Quissamã, Carapebus, vamos dizer aqui também outras aqui, Cabo Frio, Búzios, meu amigo, mas vai ser assim um tufão, um tsunami financeiro sobre cidades que já estão afetadas. Então só estou colocando isso aqui para a gente fazer aqui uma contextualização, para que as pessoas entendam exatamente o quanto isso vai ser danoso se for votado para essas cidades sob o ponto de vista financeiro. Você vai ter cidades literalmente quebradas, talvez por isso que o Supremo Tribunal Federal esteja retardando o julgamento disso aí e rezando para que no Congresso se encontre logo uma solução. Tá? Só para a gente contextualizar. Com certeza. A ministra Carmen Lúcia está sendo prudente, né? Ela está sendo prudente, que o projeto em si, esse número 12734, ela é para redistribuição total, né? Redistribuir como se os royalties de petróleo, ele é da União, então é um direito de todos os municípios brasileiros para poder receber. Isso realmente, principalmente no estado do Rio de Janeiro, ia ser uma catástrofe, né, Roberto? Como você citou, os municípios, principalmente do norte fluminense, Campos, Quissamã, como da região do Lago, acho que o único município que sobreviveria a essa situação seria o município de Macaé, né, que o prefeito Herbert Rezende, ele realmente tem feito um trabalho muito, muito bom, uma gestão muito boa, e ele já tem arrecadação maior que a própria arrecadação do royalties. A arrecadação própria ela é maior. Mas vamos aqui também e combinar uma outra coisa. As cidades sofrem as consequências tremendas por conta da exploração de petróleo. Uma plataforma de petróleo, quando ela explode, quando ela derrama óleo no mar, ela afeta a pesca, ela afeta toda a vida de uma cidade. Então eu acho que é injusto. Uma cidade que está lá na casa do cacete, que não produz petróleo nenhum, ela de repente, ela vai ser beneficiada por uma atividade que não afeta ela em nada. Não afeta essa cidade em nada. E agora o feitiço vai virar contra o feiticeiro. Por quê? A produção de petróleo, o pico, está se deslocando. Saiu da bacia de Campos para a camada do pré-sal, bacia de Santos. A partir de 2030, segundo projeções, começa a decair a produção na bacia de Santos, vai para a zona equatorial, para a faixa equatorial, que vai do Amazonas até o Rio Grande do Norte. Será que essas pessoas vão ficar satisfeitas agora em repartir, em redistribuir royalties para o lado de cá? Roberto, e isso você vê que ele vai além, né? Porque se fizer isso com royalties de petróleo, vamos fazer na parte de mineração, vamos fazer com Minas Gerais, vamos fazer com todas as nossas riquezas que nós temos aí no nosso subsolo brasileiro. Mas, Roberto, uma observação que eu quero fazer também, esse debate ele surge também no momento que as gestões que recebem também os royalties de petróleo fazem mau uso desse dinheiro, Roberto. Então, você vê que muitas cidades recebem royalties e também não tem um desenvolvimento adequado, né? Essas cidades eram para ser number one, né, no Brasil, em termos de desenvolvimento, DH e tudo, e não são. Né? Eu volto a falar, com a exceção da cidade de Macaé, né, que tem um trabalho excepcional na gestão do prefeito Herbert Rezende, essas cidades não apresentam aquele trabalho realmente que tinha que ser de uma administração, né, ali com a educação número 1 no país, não. Então, isso gera um debate, por isso foi o puxão de orelha, né, no Coacoaco, só o município, Roberto, de Maricá, que é o número 1, ele recebe 2,69 bilhões, recebeu no ano de 2024. Né? Então, aqui no top 5 você vem com Maricá, que em 2024 recebeu 2,69 bilhões, Saquarema, Roberto, que é um município pequeno também, e também, né, não apresenta esse desenvolvimento todo, mas recebeu 2,01 bilhões, Macaé recebeu 1,40 bilhões, Niterói, 964 milhões, e Campos, Roberto, aí na sua cidade, 677 milhões. Então, isso em que ano, Wilson? 2024. São dados
do ano de 2024. Que foi um total arrecadado de 25,9 bilhões, né, que os municípios, né, esses municípios receberam no estado do Rio de Janeiro, e foi distribuído dessa forma. Então vem Maricá, Saquarema, Macaé, Niterói e Campos. E aí vem uma série de municípios que vem com arrecadação menor. E quando a gente volta para o debate aqui, quando o prefeito Eduardo Paes fala desse cinturão ali, onde está São Gonçalo, Guapimirim, Magé, que são municípios que sofrem muito as consequências do impacto dessa redistribuição ser menor para eles, por serem municípios, né, considerados city gates, são as cidades que têm ali os dutos de petróleo, que, né, tem toda ali uma infraestrutura voltada para essa área também. Então eles têm uma preocupação, porque são cidades que estão do lado. São Gonçalo está entre Maricá e está entre a cidade do Rio de Janeiro, né, e ali sofrendo muito porque não tem um desenvolvimento adequado, Roberto. Niterói está um pouco fora desse debate, que o prefeito lá, ele não é muito a favor de distribuir o royalties dele com essas cidades, não. Não, ali ele olha pelo próprio umbigo. Mas vamos aqui o que fala aqui o Eduardo Paes, que nós temos aqui. Vamos ao Eduardo Paes, por favor. Fala, gente. Hoje eu estive aqui no STF, né? Tivemos uma audiência de conciliação, né? Uma discussão de royalties que tem dos municípios de São Gonçalo, Magé e Guapimirim, né? Querendo uma participação maior no bolo dos royalties que são destinados aos municípios do Rio de Janeiro. A Prefeitura do Rio veio aqui e se posicionou favoravelmente a esse acordo, a esse entendimento. A gente entende até por uma razão de solidariedade metropolitana, não adianta nada o município do Rio ter uma situação e você ter os municípios no entorno numa situação muito difícil. Então nós nos posicionamos favoravelmente a esse acordo. Ele ainda não foi fechado hoje, mas deu-se um passo importante e é fundamental para que o Rio possa se desenvolver, que toda a região metropolitana possa avançar, possa ter sucesso. Vamos seguir nessa linha para ter um acordo com São Gonçalo, com Guapimirim, com Magé, com a participação também da minha amada Maricá e de Niterói. Valeu! Então o que ele fala aí, pelo que ele fala aí, vai chegar um consenso, Maricá, Niterói e Rio de Janeiro, para abrir um pouquinho, deixar cair um farelinho lá para São Gonçalo, para Magé e para Guapimirim, né? Então, quando ele porque é uma preocupação, Roberto, é uma preocupação porque também a falta de desenvolvimento nessa cidade no entorno gera um impacto também na cidade do Rio de Janeiro também, Roberto, que está do lado ali, né? São Gonçalo está separado ali pela ponte ali, Maricá do outro lado também. Maricá, Roberto, é um município que, eu não sei se você esteve lá nos últimos 10 anos, mas é um município que se desenvolveu assim absurdamente, né? Então, o município está muito rico, muito rico. Quando você tem cidades ali também, do entorno ali também, que são muito pobres, né, Roberto? Então, assim, realmente, assim, eu acho que esse consenso, eu acho que essa fala do prefeito Eduardo Paes também, vejo, muito prudente também, é muito boa. E é o que a Carmen Lúcia, o Supremo, quer, é esse entendimento que os estados têm com a sua cidade, com os seus municípios, politicamente resolver, porque se for esperar a caneta do STF, Roberto, ela vai ser pesada, e essa caneta ela pode criar aí essa redistribuição para todo o Brasil e causar um caos, especificamente falando aqui do estado do Rio de Janeiro, porque aí sim, Roberto, aí tudo vai se perder, e aí fica um problema muito sério, né, com relação ao estado do Rio de Janeiro. Mas eu acredito que isso aí vai ser contextualizado, vai ser debatido de uma forma mais amplificada. Eu acho que o Congresso tem uma missão importante nisso, né? Parar de ficar aqui com as suas picuinhas, né? Debatendo né, a ave que está voando diferente e ir para esses assuntos que realmente é muito importante para o Estado e para o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, Roberto. E nós somos, né, sempre a cidade, o Estado que nós amamos, que é o Estado do Rio de Janeiro. A gente está aqui, Roberto, para poder ajudar, para a gente poder... Existem grupos empresariais, tem o Instituto Coalizão Rio, né, tem todo um envolvimento aí da parte empresarial que tem total interesse que isso aconteça, Roberto. Perfeito. Wilson, eu vou aproveitar você aqui rapidinho, porque a gente está no avançar aqui da hora, com relação à Gás Consultoria. Você acompanhou aí, foi publicado ontem no site do administrador da recuperação judicial, que a juíza de primeira instância realmente decretou a falência da Gás Consultoria, né? Agora eu queria saber assim, quais os próximos passos que vai ser adotado ali, porque é uma decisão de primeira instância, então ela cabe recurso, ela cabe ali uma série de medidas ainda. Você tem informações sobre isso? Alberto, a gente já tinha falado sobre esse tema aqui há poucos dias, né, com relação a essa possível falência. De fato, ela foi decretada agora, acho que foi no dia 21. Agora é oficial, né? Agora foi oficial, foi decretada a falência da empresa.
E o administrador judicial, que é o escritório do advogado Sérgio Zubeita, né, eles já fizeram o seu pronunciamento, já vão lançar o edital aí da lista dos credores, das pessoas que foram lá e se cadastraram, né, que tinham mais de 120 mil pessoas que tinham entrado nessa lista, fizeram lá um pente fino, sobrou 60 e poucas mil pessoas, mas ele vai abrir um novo link, Roberto, que após a publicação da falência, agora ele vai abrir o edital oficial para que os credores, né, com um novo link, para quem está com o nome errado, para quem não se cadastrou e queira se cadastrar, ele vai abrir um link num prazo aí de 15 dias após a publicação, para que as pessoas possam ir lá e fazer os seus cadastros de quem quiser. Roberto, eu acredito que a empresa, né, os advogados da empresa, eles não se manifestam, né, de forma pública, né, mas eu acredito que eles estão aí, né, trabalhando internamente para que possa ver, tem recurso, cabe isso aí. Realmente a falência eu não vejo como o melhor caminho, porque o cliente é o último a receber, primeiro recebe lá o administrador judicial, trabalhistas, impostos, enfim, e no final vai sobrar um pouco. É muito pouco dinheiro para dividir, né? Nós estamos falando aí de um valor em torno de 1,5 bilhões de tal cautelado, então se você fizer essa divisão, essa lista ela deve subir, Roberto, com o lançamento do edital de 60 e poucos mil, vamos dizer que ela bata aí 80 mil clientes, 80 mil credores. Então você vai pegar um valor, vai dividir, tira o imposto, tira alguns que estão com seus advogados, vai receber um valor muito pequeno. Mas, Roberto, é o que tem para hoje, né? A falência acontecendo, muitas pessoas querem receber que seja qualquer coisa. Lembrando, Roberto, né? Vai ser lançado esse edital, as pessoas vão poder ir lá, se tiver errado o nome na lista, valores errados, poder corrigir. E depois de feito, depois se realmente acontece essa falência, se a empresa não entrar com recurso, as pessoas vão receber, vão assinar e pedir saudações, Roberto, porque depois não vão ter mais a quem reclamar, até porque a empresa já faliu. Então, é um processo aí que já vem há 4 anos, né, a justiça, com o judiciário, vem tentando, e de fato agora chega a uma falência que não era o que os clientes queriam, né? O que os clientes queriam era que realmente tudo acontecesse da melhor forma, todo mundo recebesse o seu dinheiro investido, mas aí vem esse debate todo aí que ao longo dos 4 anos a gente observa que é um processo muito complexo, Roberto, e é um processo que gerou um impacto social na vida das pessoas muito grande. Como sempre falei, foram vidas perdidas, pessoas que perderam seus patrimônios, pessoas que perderam, né, muitas coisas, casais que se separaram em função disso tudo, mas tudo, Roberto, isso acontece porque no nosso país, infelizmente, nós não temos a questão da educação financeira, né? Então a gente bate nessa tecla aqui, porque as pessoas não têm educação financeira e elas acham também que todo investimento aqui pode virar renda, né? Investimento no mercado financeiro é um investimento de risco, né? É um investimento muito bom hoje, principalmente na questão das criptomoedas aí que estão voando. O Bitcoin já passou dos 110 mil dólares aí, né, Roberto? Então, assim, está voando, mas as pessoas têm que estudar, Roberto, as pessoas têm que ter um conhecimento para poder não cair em aventuras e não cair em golpes. Volto a falar, a GAS não foi golpe, Roberto, a GAS foi uma empresa que foi paralisada, funcionando, né? Ela estava funcionando e pagando. Mas, enfim, houve toda essa operação aí, chegamos a esse momento agora da falência da empresa e os clientes aí agora que querem participar desse processo vão ter oportunidade aí, tem que estar atento aí aos sinais aí do AJ, normalmente estão publicando, Roberto, as suas, no site do advogado Zubeita, né, vai publicar esse novo link aí, e enquanto não se tem nenhum embarreiramento, nenhum recurso, o processo vai se deslanchar aí com a falência, Roberto. Perfeito, Wilson. Wilson Souza, economista, direto de Brasília, muito obrigado aqui, querido, pela sua participação. Uma boa sexta-feira, bom fim de semana para você. Muito obrigado, Roberto. Um abraço para você, um abraço para todos os ouvintes. Sextou, vão com calma. Se beber, não dirige, Roberto.